Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje aqui pelo Ideal eu vou trazer para vocês uma aula de extrema importância e que, sinceramente, eu quando comecei na área, eu queria ter tido uma aula dessa de verdade, ter tido um conteúdo desses, que é um guia de início para vocês, e eu vou fazer até, por exemplo, um guia de início para outras áreas da segurança da informação que vocês queiram seguir, que eu vou deixar aqui para vocês como se fosse uma sequência de vídeos. E hoje aqui eu vou explicar para vocês como iniciar no hacking e vocês precisam entender o conceito pilar disso. Hoje nessa aula aqui a gente vai falar sobre web hacking porque de longe é o que está mais em alta na área, é o que todo mundo quer seguir. Você geralmente vai ver muita gente falando sobre o tal do bug bounty, achar falha em site e não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, gente, vocês precisam entender, absorver e entender esses conceitos aqui porque eles são válidos para qualquer área. O foco desta aula é web hacking por conta disso, por conta de ser o mais famoso. Mas é necessário que vocês entendam que esse conceito aqui é válido para outras áreas, só varia o processo de aprendizado. Mas no geral, gira em torno disso aqui. Você pode até acompanhar, por exemplo, muitos roadmaps que você vê aí pela internet, muitas coisas que você vê pela internet, linhas aí, sempre vai ter um ou outro que vai falar, mas independente de qual guia de estudos, independente de qual metodologia de estudo você esteja aplicando, nada que eu falar aqui vai ser diferente. Porque pode ser que uma pessoa chegue e fale para você estudar tal coisa específica. Por exemplo, na área de redes ele vai falar para você estudar o sistema de endereçamento, o sistema de cabo, entender os protocolos. Tá, ok, isso é válido, mas tem que ser um pouco mais abrangente, até porque é para ser uma coisa que, para um cara que tá começando, tem que ser básico e tem que ser introdutório apenas. Então, para você, cara, que quer iniciar no hacking em 2023, eu te dou um sincero conselho. Você precisa estudar um conceito base aqui. Que eu só coloquei esse breve aqui para vocês terem distração. Mas nosso real intuito hoje é com o nosso bloquinho de notas, que abrindo meu outro monitor, ó. Mas eu quero apresentar para vocês um conceito aqui que vocês têm que ter. Que base, para quem não sabe, são conhecimentos que você vai precisar ter ao longo da sua carreira e da sua jornada. Porque sem esses conhecimentos aqui, você não consegue andar para frente, você não consegue se desenvolver como profissional. E essa base aqui são uma série de conteúdos, porque principalmente na área de hacking, acredito eu que grande parte de vocês, quando nós falamos de hacking, entenda como segurança da informação ofensiva. Apesar da palavra, do termo ser muito mais específico, eu me refiro aqui a iniciar na segurança da informação ofensiva. Seja como pentest, como red team, ou até mesmo participando um pouco da área de blue team através do bug bounty, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas sim, bug bounty é uma metodologia de blue team. Então, querendo ou não, quando você participa de um bug bounty, você está prestando serviço a um blue team. E os métodos são todos voltados para blue team, mesmo que vocês não percebam, mais a estrutura de hacking do bug bounty é de blue team. E indo direto ao ponto aqui, a nossa base, eu separei aqui 4 conceitos, eu vou até colocar em ordem para a ordem mais apropriada que eu recomendo, que é hardware básico, e eu já vou explicar o que se refere a cada um. Redes, programação e sistemas operacionais. Esta é a ordem que eu recomendo. Apesar de que, no final de estudo, se você estudar uma coisa, se por exemplo, se você inverter isso aqui de cabeça para baixo, no final não vai alterar o resultado. Mas é a ordem que eu te recomendo por questão de facilidade e praticidade. E vamos lá, a nossa base ela é composta de hardware básico, redes, programação e sistemas operacionais. Independente de qual tipo de segurança ofensiva e qual tipo de teste você vai executar, você precisa desse conhecimento. Seja na Web3, seja hacking mobile, seja com iOS, Android, ou seja com o tão famoso web hacking, nada que eu for falando aqui vai fugir disso. E indo direto ao ponto, o hardware básico, meus amigos, o hardware básico, ele é o mais básico de tudo, onde você vai entender como funciona um computador, o que são os dispositivos eletrônicos, como funciona o básico do circuito, como a sua máquina se comporta, como os computadores se comportam e como que eles geraram outros dispositivos como celular, impressoras, e aqui você precisa pelo menos saber como funciona cada peça, qual componente.
Porque não adianta de nada, até pra gente que é da área ofensiva, que vai hackear e tudo mais, não saber como a sua ferramenta de trabalho funciona, seja seu celular, ou seja seu computador ou seu notebook. Não adianta de nada se você não souber o que você está mexendo, o que você está trabalhando. E o segundo conceito aqui que eu dou para vocês é redes. Porque aqui você precisa entender o que é uma rede, quais os fundamentos da rede, quais são os modelos de endereçamento, os protocolos, entender as criptografias e principalmente entender como uma rede se comporta e como você no seu dia a dia pode trabalhar com redes. E esse é o conceito geral. E redes, cara, é a parte mais importante porque muitos dos ataques que a gente faz, que a gente executa, mesmo que muitos não saibam, mas eles são executados em certas camadas de rede que você estuda ao longo do entendimento dos modelos de rede, seja modelo OSI ou modelo TCP, pra galera que já sabe. Se você não sabe, não se preocupe que você mais pra frente vai saber. E os nossos ataques são feitos todos em camadas de rede. E mesmo que você não perceba, em muitas técnicas que você executa, você salta de uma camada de rede para outra. Por isso que é tão importante assim a gente conseguir, sabe, entender as redes, saber como elas funcionam. E em terceiro lugar, eu coloco aqui programação. E esse daqui é o mais importante de todos, porque tudo é feito a partir de programação. Tudo é software hoje em dia. Então, a gente tem o hardware e tem as redes que a gente se relaciona mais com a estrutura física. A gente entende como as coisas são entregues, como que elas são feitas no seu princípio mais básico. Agora é hora de entender o que está dentro delas, o que está dentro das redes sociais, o que está dentro das aplicações, que são softwares. E software, querendo ou não, é programação. Você gostando ou não gostando, software é programação. Por isso que eu coloquei aqui que depois de você entender sobre redes, entender sobre hardware, que você entende como as estruturas virtuais funcionam no seu mundo, no mundo em que nós vivemos, na verdade, né? Não no seu mundo, você vai entender agora como as coisas são realmente feitas. E por último, cara, eu te recomendo estudar sistemas operacionais. Porque, por fim, você já entendeu como funciona o hardware, você já sabe como funciona a sua ferramenta de trabalho, você já sabe como as máquinas interagem entre si, você já sabe as ferramentas que as máquinas operam e que faz elas se interagirem entre si, que é a programação, você sabe de software. E, por fim, você vai aprender sistemas operacionais, que é você entender como a sua ferramenta de trabalho, seja ela Linux ou Windows, funciona. E o estudo de sistemas operacionais é você saber manipular todas as ferramentas, você saber trabalhar de repente com Android, com Debian, com Ubuntu, com o famoso Kali Linux, saber trabalhar com virtualização, saber trabalhar com Windows. E aqui você vai entender o principal conceito da sua ferramenta. E tendo esse conhecimento aqui, você já vai ter livre acesso e você não vai sentir tantas dificuldades no processo de estudo já de algumas vulnerabilidades. Então aqui, meus amigos, seria o próximo passo que eu colocaria para você que quer iniciar, que é entender segurança da informação. E cyber security, que querendo ou não são coisas diferentes, mas você entender segurança da informação e cyber security após ter essa base, já vai te dar um direcionamento maior e você vai entender qual a sua profissão, qual o segmento de segurança da informação que você vai seguir. E aqui também, logo após isso, a gente já vai entender as vulnerabilidades e técnicas, que seria o próximo passo. E por último, eu te recomendaria você estudar as metodologias e documentação. Por que documentação? Porque muitos hackers profissionais sabem o processo de metodologia, tem mentalidade para invadir, sabe toda a base, sabe tudo sobre a área dele, sabe como executar as vulnerabilidades e os ataques, sabe até executar os exploits, que é uma coisa que vai além desse conceito introdutório, sabe tudo, mas não sabe documentar o que ele está falando, ele não sabe transmitir o que ele sabe, o que ele descobre, o que ele faz para outras pessoas. Ele não sabe comunicar com o cliente dele. Ele não sabe escrever um report. Por isso que eu coloquei aqui que para você, cara, que está iniciando, se você aprender logo no começo a escrever relatório, se você aprender a documentar o que você descobre, você já vai estar um passo à frente, meu, de gente até que está há anos na área e não sabe se comunicar, não sabe escrever um relatório decentemente.
E aqui você pode vir essa dúvida. Ah, por onde que você estuda? Por onde que eu estudo? Existem, cara, na internet muitas e muitas e muitas formas de se aprender. Existem fundações gratuitas que ensinam esse conhecimento base. Eu também mais pra frente pretendo também ensinar vocês a base, mas no geral, cara, todo conhecimento tá dentro da internet. Se você pesquisar pelos temas e pelos assuntos aqui na própria internet, no próprio Google, você já consegue começar a aprender. Só que o que eu te recomendo é ter um sério cuidado com as pessoas que você escolhe para aprender essas coisas, porque infelizmente, atualmente, cara, a internet tá cheio de gente que fala besteira, acaba muitas das vezes ensinando coisa errada, colocando conceitos falsos na sua cabeça e te enganando, porque no final essas pessoas são só pessoas que querem seu dinheiro para vender curso. Então assim, muito cuidado na hora de escolher com quem que você vai estudar cada etapa. E um sinal e um comportamento que eu recomendo vocês analisarem é se aquela pessoa necessariamente ela vive de curso. Porque na maioria das vezes, as pessoas que são bem-sucedidas nessa área, que têm condições de ensinar, seja hardware, redes, programação, sistemas operacionais, segurança de informação, enfim, elas geralmente já têm sucesso na área, elas já têm realizações que são além do que um mero curso, entende? E são realizações verdadeiras, e você percebe que a pessoa realmente vive disso, porque esse que é um sinal. As pessoas que realmente acabam sabendo mais e sabendo ensinar melhor são aquelas que naturalmente já vivem disso, e que independente de vender curso ou não, ela já tem o conhecimento aplicado. E esse é o maior sinal de que uma pessoa só quer te enganar. Porque você vê lá, o cara chega e fala que vai te ensinar a hackear, chega e fala que vai te ensinar o hacking perfeito, fala que vai te ensinar a técnica para, sei lá, você invadir a NASA, você hackear o posto de gasolina, um satélite, mas na verdade tudo isso é mentira. Entende? Isso também é válido para outras áreas. Eu posso até citar aqui para vocês, por exemplo, cursos de programação que te ensinam apenas a parte básica, te ensina só a copiar código, a escrever código, porém não te ensina a analisar o seu próprio código, dar estrutura e dar sentido pro seu próprio código, não te ensina a trabalhar verdadeiramente como um desenvolvedor. Aí chega lá, o cara só transmite a tela, mostra ali um código, faz um projetinho 2, faz umas aulas de 2, 3 minutos e acabou. Na visão dele, você vai acabar virando desenvolvedor. Então, assim, façam esse passo a passo aqui, porque independente do roadmap, independente do método de estudo que você está fazendo, ele não vai fugir disso. E, sinceramente, muito cuidado com as pessoas que você escolhe para aprender. E esse daqui é o primeiro passo. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz antes de voltar oficialmente com a IDA. Tanto que vocês podem ver, ó, que a gente fez até uma login, tem um wallpaper que a gente criou aqui. E eu decidi voltar e fazer os vídeos, sinceramente, em sequência, visando preparar vocês, iniciantes, até pessoas leigas que não sabem nada na área, para a vida mesmo, ser preparados para a área de segurança da informação, para ter um começo ali, para você que não sabe nada ter um direcionamento. Então aqui você já sabe qual o passo a passo que se deve estudar. Então é isso aqui, pessoal. Muito obrigado a vocês por terem participado aqui. Eu fico muito feliz de ver vocês acompanhando e incentivando. E eu convido vocês também a conhecerem o Instagram da página que está lá na descrição. Se vocês quiserem aprender mais também, tem junto ao Instagram um link do Medium, que para quem não sabe é uma plataforma de artigos, com alguns artigos lá que eu escrevo mostrando algumas das nossas experiências profissionais ao longo da nossa carreira, para vocês entenderem mais um pouco sobre o meu trabalho. E eu convido vocês a conhecerem a IDA, a Inteligência de Dados Analíticos, entender o projeto que atualmente é tocado por mim, professor Guilherme, que na maior parte das vezes está gravando, e pelo meu editor e designer, o Arthur, que também vai aparecer em alguns vídeos lá. Mas fiquem tranquilos que logo mais vocês verão muita coisa. É isso, pessoal. Muito obrigado.